Olá, esse é o canal Espírita Fraterno. Nós hoje damos continuidade ao nosso estudo da doutrina espírita, em que estamos estudando o Livro dos Espíritos no Encontro com Kardec, sendo este o Encontro com Kardec número 35. Como toda semana, nós apresentamos aqui as questões do livro e alguns comentários, às vezes alguma palestra, algum comentário de um palestrante renomado sobre a doutrina espírita. Eu já agradeço você estar acompanhando esse trabalho, faço votos que seja o mais proveitoso possível, deixando sempre claro que o que é dito aqui, o que eu digo aqui nas minhas oratórias, nos pequenos comentários que eu faço, é tudo baseado na própria doutrina espírita, tanto nas obras básicas quanto nas obras que foram psicografadas posteriormente por espíritos como André Luiz, por exemplo, Bezerra de Menezes, Joana de Ângeles, através de médiuns como Chico Xavier, Divaldo Franco e tantos outros, né? Então, tudo isso é todo um combinado de informações que compõem atualmente, estamos em 2023, né? A doutrina espírita que foi lançada lá no século retrasado, em 1856. Então, isso é para deixar bem claro que a nossa posição é uma posição baseada na doutrina, não é simplesmente na minha análise, na minha achometria. Não é o que eu acho, é o que a doutrina diz. Lógico que cabe a cada um levar para a sua vida de acordo com a sua criação, com os seus pensamentos, com a sua consciência e a sua cultura, né? Sua educação, seja. Mas o fundamento da doutrina espírita não pode ser alterado, isso é fato. Então, não existe aquela, mas eu acho que não é bem assim, eu acho que não é bem assado, não. O que é dito aqui é dito com base em todos os estudos da doutrina espírita. Então, se você fica com alguma dúvida nesse sentido, pode consultar, tem muita fonte de consulta, tem muitos outros estudos da doutrina e que, inclusive, eu digo, se não quiser acompanhar isso, pode continuar acompanhando de outras pessoas, de outros espíritas e, inclusive, em cursos didáticos mais produzidos até tecnicamente do que esse que nós estamos fazendo aqui, que é feito de uma forma rudimentar. Eu estou na minha casa, usando um telefone de boa qualidade, mas uma câmera comum de telefone, não tenho nenhum grande aparelho, nenhum grande aparato para fazer esses vídeos. Então fica à sua vontade. Se quiser continuar nos acompanhando, poxa, vai ser muito legal você poder divulgar isso para outras pessoas também. Mas se achar que deve procurar outra fonte de estudo, procure, mas não deixe de estudar a doutrina espírita. Como eu tenho dito sempre também, antes de começar, agora você vai dar uma pausa no vídeo, faz uma prece, pedindo a bons espíritos que estejam junto conosco, que nos inspirem para esse momento que nós vamos fazer, tanto eu aqui gravando, quanto você agora aqui, aí, nos assistindo. Dá essa pausa, faz essa prece e em seguida retorna que nós já vamos voltar diretamente para o estudo. Capítulo 9. Intervenção dos espíritos no mundo corporal. Possessos. Perguntas 473 a 480. Um espírito pode tomar momentaneamente o envoltório corporal de uma pessoa viva, isto é, introduzir-se num corpo animado e agir no lugar do espírito que nele se encontra encarnado? O espírito não entra num corpo como entras numa casa. Identifica-se com um espírito encarnado, cujos defeitos e qualidades sejam os mesmos que os seus, a fim de agirem conjuntamente. Mas é sempre o espírito encarnado quem atua, como quer, sobre a matéria de que se acha revestido. Um espírito não pode substituir-se ao que está encarnado, pois este terá que permanecer ligado ao seu corpo até o termo fixado para sua existência material. Se não há possessão propriamente dita, isto é, coabitação de dois espíritos no mesmo corpo, pode a alma ficar na dependência de outro espírito, de modo a ser por ele subjugada ou obsidiada, a ponto de sua vontade vir a achar-se, de certo modo, paralisada? Sim, e são esses os verdadeiros possessos. Mas é preciso que saibais que essa dominação jamais se dá sem a participação de quem a sofre,
que por sua fraqueza quer por desejá-la. Muitas vezes se tem tomado por possessos alguns epiléticos ou loucos que mais necessitavam de médico do que de exorcismo. Na acepção vulgar, a palavra possesso supõe a existência de demônios, isto é, de uma categoria de seres de natureza má, e a coabitação de um desses seres com a alma de um indivíduo no seu corpo. Considerando-se que, nesse sentido, não há demônios e que dois espíritos não podem habitar simultaneamente o mesmo corpo, não há possessos segundo a ideia comumente associada a esta palavra. Pela palavra, possesso deve-se entender apenas a dependência absoluta em que uma alma pode achar-se com relação a espíritos imperfeitos que a subjuguem. Pode uma pessoa por si mesma afastar os maus espíritos e libertar-se do domínio deles? Sempre se pode sacudir um jugo quando se tem vontade firme. Muito bem, veja, a partir da pergunta 473 que acabamos de ver, ele pergunta se pode um espírito tomar um volcório, quer dizer, o corpo, né, de uma pessoa viva, introduzir-se no corpo e obrar no lugar do outro que se acha encarnado nesse. Quer dizer, se pode alguém tomar o meu corpo, não um corpo vivo, e passar a agir tomando o lugar do espírito que está lá. E é muito clara aqui a questão, quando diz que não. Não existe esse tipo de coisa. Então, quando a gente usa muito o termo, se usa de uma forma coloquial, o termo incorporou, um espírito, fulano incorporou, um espírito está incorporado, é no sentido figurativo da questão, porque o espírito não pode ocupar o lugar do outro. De alguma forma ali, naquele momento, esse espírito que está se manifestando, ele é permitido que ele faça isso. Mas tem gente por aí que a gente vê que recebe um espírito, mas não chamou esse espírito, do nada de repente aparece. Pode até acontecer sim, mas não pode confundir também os espíritos que se manifestam com muito charlatanismo que tem por aí. Tem muito charlatanismo. Tem muita gente que finge que está recebendo ali uma mensagem de algum espírito direto e na realidade não está. É ele próprio que está fazendo aquela cena ali. Isso tem muito, né? Inclusive não só no espiritismo, tem em outras religiões, você encontra muito isso, né? Nós vamos ver isso mais adiante um bocadinho. Mas, de toda forma, não é aquele espírito que está se manifestando, ele não toma o lugar do outro. Ele se manifesta através daquele corpo. Então, é como se fosse assim, um processo é o que se chama de possessão, só que possessão é uma palavra que está muito ligada à antiguidade, a possuído por um demônio. Eles até falam isso. E, na verdade, não é. Possessão é tudo aquilo que você, no caso da doutrina espírita, o que você está de posse momentânea, mas não é de posse do corpo. Você está de posse da comunicação. É uma forma de comunicar. Nesse momento, esse espírito que está se manifestando, ele não, como já falamos aqui, ele não toma o corpo do outro. Ele se manifesta através do outro. E isso é uma coisa interessante que se dá, porque uma psicografia, por exemplo. Na psicografia, o espírito que está se manifestando, ele não toma o corpo do outro que está recebendo aquela manifestação, daquele médium. Ele se manifesta através daquele médium. Então, é como se ele comunicasse através do perispírito dele, de uma vibração energética que ele tem de perispírito a perispírito, e ele passa a se comunicar daquela forma. A mesma forma, quando é dito a incorporação. É dessa forma também. Então, é como se você estivesse dormindo, naquele momento da incorporação, o espírito do médium é como se ele se afastasse do mesmo jeito que acontece no sono. E que muitas vezes você não lembra do sono. Então, em tese, seria mais ou menos assim. O espírito do médium se afasta como se estivesse dormindo e aquele espírito que está se manifestando passa a se manifestar através daquele corpo. Depois disso, o espírito se afasta e aquele médium, como, entre aspas, acorda, como se fosse assim. E muitas vezes, eu acho que esmagador, é muito raro, você vê um médium que, depois de uma mensagem dessa, uma manifestação, se lembre exatamente do que foi dito. Mas pode acontecer, tudo depende do desenvolvimento do médium. Mas, de toda forma, quando esse espírito se afasta, o médium volta como se estivesse acordando. E você vê que tem muitos, inúmeros, mas uma infinidade,
como disse, a esmagadora maioria das vezes, o médium não sabe o que aconteceu, não sabe o que foi dito, né? E muitas vezes Chico também dizia isso nas psicografias dele, em que ele falava, eu sou apenas o carteiro, né? Ele é apenas como se fosse um correio, e ele só psicografa, ele não sabe o que está escrevendo ali, né? Então aqui ele fala mais ou menos isso, né? E diz que se pode alguém afastar os maus espíritos e libertar-se desta dominação deles. Sem dúvida nenhuma. Nós temos falado muito incessantemente aqui sobre a prece. A prece é o mais eficaz remédio para qualquer mal na vida. É o momento em que você sintoniza com bons espíritos e pede ajuda, o concurso deles, quer dizer, o apoio deles para a harmonização de ambiente, de você mesmo, ou passar algum sofrimento, ou uma resignação, que seja. A prece é o principal remédio. Então, se uma pessoa sente que pode estar sofrendo algum tipo de influenciação, a prece tem que ser imediata, mas aquela prece não só de palavras. Palavras o vento leva, mas é a prece íntima. Você fala, evidente, até para aumentar sua concentração. Tem muitas pessoas que só conseguem fazer uma prece falando, mas é normal. E muitos fazem, eu, por exemplo, faço uma prece intimamente, não preciso falar. Mas isso não quer dizer que seja melhor ou pior que ninguém, não é isso. É porque cada um reage de um jeito e cada um se manifesta de uma forma. Mas a prece é fundamental para todos. Independente até se você está sentindo algum tipo de manifestação ou influência. Você pode manter esta prece sempre viva na sua vida, no seu dia a dia, para que isso te ajude, que bons espíritos, que o seu protetor espiritual, que a gente chama de anjo de guarda, venham estar do nosso lado. E essa presença de bons espíritos é que impelem os espíritos negativos, ou malfazejos, ou sofredores, que estejam te influenciando, para se afastarem. Porque é o desenvolvimento moral e espiritual que sobrepõe um espírito ao outro. É dessa forma que acontece. Mas vamos seguindo com as questões. Não pode acontecer que a fascinação exercida por um mau espírito seja tal que a pessoa subjugada não perceba? Nesse caso, uma terceira pessoa pode fazer que cesse a sujeição da outra? Que condição deve preencher essa terceira pessoa? Se for um homem de bem, sua vontade poderá ajudar, apelando para o concurso dos bons espíritos. Porque quanto mais se é um homem de bem, tanto mais poder se tem sobre os espíritos imperfeitos, para afastá-los, e sobre os bons, para os atrair. Todavia, essa terceira pessoa será impotente se aquele que estiver subjugado não lhe prestar o seu concurso. Há pessoas que se comprazem numa dependência que favorecem seus gostos e desejos. Seja, porém, qual for o caso, aquele que não tiver puro o coração não poderá exercer nenhuma influência. Os bons espíritos o desprezam e os maus não o temem. As fórmulas de exorcismo têm alguma eficácia sobre os maus espíritos? Não. Quando esses espíritos veem alguém tomá-las a sério, riem e se obstinam. Há pessoas que, embora animadas de boas intenções, não deixam de ser obsidiadas. Qual o melhor meio de nos livrarmos dos espíritos obsessores? Cansar-lhes a paciência. Não dar nenhuma importância às suas sugestões e mostrar-lhes que estão perdendo seu tempo. Ao verem que nada conseguem, afastam-se. A prece é um meio eficiente para curar a obsessão? A prece é um poderoso socorro em tudo, mas crede que não basta murmurar algumas palavras para obter o que se deseja. Deus assiste os que agem e não os que se limitam a pedir. É preciso, pois, que o obsidiado faça por sua vez o que for necessário para destruir em si mesmo a causa que atrai os maus espíritos. Que se deve pensar da expulsão dos demônios de que fala o Evangelho? Depende da interpretação. Se chamais de demônio ao espírito mau que subjuga um indivíduo, uma vez destruída essa influência, ele terá sido expulso realmente. Se atribuís uma doença ao demônio, quando a houverdes curado, também direis que expulsastes o demônio. Uma coisa pode ser verdadeira ou falsa, conforme o sentido que se der às palavras.
As maiores verdades podem parecer absurdas quando se olha apenas a forma e quando se toma a alegoria pela realidade. Compreendei bem isto e guardai-o, pois é de aplicação geral. Olha, da questão 477 até a 480, está falando justamente sobre essa questão de você afastar maus espíritos, e faz até uma analogia com essas fórmulas de exorcismo, né? Então, na 477, o espírito responde: esses últimos riem e se obstinam quando vem alguém tomar isso a sério. Quer dizer, eles acham graça. Tem muita gente que leva a sério, achando ou entendendo que daquela forma está falando aquelas palavras ou aqueles rituais, está afastando maus espíritos. Eu repito, nesse ponto existe muita falsidade, existe muito charlatanismo. Tem muitos casos por aí de pessoas, independente da religião que seja, que fazem uma encenação de exorcismo para, com isso, convencer os outros fiéis de que o pastor ou padre, ou seja lá o que for, ou até espírita, né, que tem em tudo que é lugar, aquele médium é muito bom, é muito forte, tanto que ele afastou aquele espírito que estava obsidiando aquela pessoa ali. Então, não é a questão da palavra, não é um ritual, é a presença de bons espíritos que te ajuda a se livrar desse tipo de obsessão, desse tipo de coisa que atrapalha a sua vida, que é a influência dos maus espíritos. Não existe fórmula mágica para isso. É dessa forma. Mas tem uma pessoa muito bem intencionada que realmente procura fazer nesse trabalho, e a gente vê que a pessoa estava mal influenciada e melhora. Porque esta pessoa que está fazendo esse trabalho, mesmo inconscientemente, está fazendo um trabalho, não inconscientemente, está fazendo um trabalho para o bem, mas inconscientemente ela está atraindo para si, para aquele momento, bons espíritos e que estão ajudando para que aquela outra pessoa possa melhorar, se curar, ou que seja. Quando é o caso das... Você nunca ouviu falar em rezadeira? Tem um caso muito... Antigamente tinha muito mais. Pessoas que eram rezadeiras, geralmente pessoas de mais idade. O que atuava não é a pessoa que atuava. Era o concurso de bons espíritos que ajudam essa rezadeira a curar aquela pessoa que está ali. E tem muitos casos disso. Quem faz aquela cura, tem inclusive algumas casas espíritas que ajudam pessoas nesse sentido, que é fato, isso é verdadeiro. Mas quem está curando não é a palavra mágica que o médium esteja dizendo, ou a força do médium, não é isso. É a espiritualidade que está atuando através daquele médium para auxílio, para cura ou para ordenação daquela pessoa que está sofrendo. É nesse sentido aí. Convulsionários. Perguntas 481 a 483. Os espíritos desempenham algum papel nos fenômenos que se produzem com os indivíduos chamados convulsionários? Sim, e muito grande, assim como o magnetismo, que é a fonte originária desses fenômenos. Muitas vezes, porém, o charlatanismo tem explorado e exagerado esses efeitos, o que os fez cair no ridículo. De que natureza são, em geral, os espíritos que concorrem para a produção desses fenômenos? Pouco elevada. Acreditais que espíritos superiores se divirtam com tais coisas? De que modo o estado anormal dos convulsionários e dos que sofrem crises nervosas pode estender-se subitamente a toda uma população? E feito de simpatia. Em certos casos, as disposições morais se comunicam com muita facilidade. Não sois tão alheios aos efeitos magnéticos que não possais compreender isto. E a participação que alguns espíritos devem tomar no fato por simpatia para com aqueles que os provocam. Entre as faculdades extraordinárias que se notam nos convulsionários, algumas facilmente se reconhecem, das quais o sonambulismo e o magnetismo oferecem numerosos exemplos. Tais são, entre outras, a insensibilidade física, a leitura do pensamento, a transmissão das dores por simpatia e etc. Não há razão para pôr em dúvida que os indivíduos acometidos por crises nervosas estejam numa espécie de sonambulismo desperto,
provocado pela influência que exercem uns sobre os outros. Embora não se dê em conta, eles são, ao mesmo tempo, magnetizadores e magnetizados. Qual a causa da insensibilidade física que se observa em alguns convulsionários e em certos indivíduos submetidos às torturas mais cruéis? Em alguns, é um efeito exclusivamente magnético, que atua sobre o sistema nervoso, do mesmo modo que o fazem certas substâncias. Em outros, a exaltação do pensamento amortece a sensibilidade, como se, nestes, a vida tivesse se retirado do corpo para se concentrar no espírito. Não sabeis que, quando o espírito está muito preocupado com uma coisa, o corpo não sente, não vê e nada escuta? Nos casos de suplício, a exaltação fanática e o entusiasmo oferecem, frequentemente, exemplos de calma e sangue frio, que não seriam capazes de vencer uma dor aguda, senão admitindo que a sensibilidade se acha neutralizada por uma espécie de efeito anestésico. Sabe-se que, no calor da batalha, muitas vezes não se percebe um ferimento grave, ao passo que, em circunstâncias ordinárias, um simples arranhão faria estremecer. Visto que esses fenômenos dependem de uma causa física e da ação de certos espíritos, é de perguntar-se como, em alguns casos, a autoridade pública foi capaz de fazê-los cessar. A razão é simples. Neste caso, a ação dos espíritos é meramente secundária. Apenas aproveitam de uma disposição natural. A autoridade não suprimiu essa disposição, mas a causa que a entretinha e exaltava. De ativa passou a latente, tendo a autoridade razão de agir assim, porque do fato resultava abuso e escândalo. Aliás, sabe-se que essa intervenção é impotente, quando a ação dos espíritos é direta e espontânea. A partir da questão 481 até a 483, se fala muito sobre convulsionários. E a convulsão, na realidade, nada mais é do que uma desorganização cerebral momentânea. Isso, segundo informado pelos espíritos, é provocado por uma influência energética, que eles chamam de magnetismo, né? É uma influência energética muito grande. Porque o nosso corpo é todo dotado de energia, muito concentrado no cérebro. Quando há uma influência muito grande de energia, de magnetismo no cérebro, ela atua no córtex cerebral, isso é o que os espíritos nos ensinam, através de outras publicações. Isso faz com que se desorganize as ondas cerebrais. E a pessoa, então, perde a consciência e perde o domínio das faculdades motoras, no caso do seu corpo ali. Só que antigamente, quem se convulsionava, quem tinha convulsões, os convulsionários, eram tratados como loucos ou então possuídos pelo demônio. E esses aí, muitas vezes, passavam por sessões de exorcismo que, quantas vezes, acabavam morrendo ali, sofriam dores e morriam, inclusive por determinadas práticas, até de bater nas pessoas, né? E muitos eram internados como loucos, em torres, em masmorras, porque não podiam conviver com as outras pessoas, porque eles achavam que aquilo pegava, que era um espírito mau, ou que fosse alguma coisa nesse sentido. Mas a gente sabe que isso é uma questão fisicamente, né, do corpo. Pode ser tratado com remédios. Tem um remédio muito conhecido chamado Gardenal, acho que todo mundo conhece, é o que mais conhecido para o tratamento dessa organização do cérebro para evitar as convulsões. E, aliás, pode acontecer tanto nas pessoas quanto nos animais, porque nós temos na família a cachorrinha da minha enteada mais nova, ela sofre de convulsões. Ela já tem 13 anos por aí e constantemente tem convulsões. Ela toma remédio diariamente. Se não tomar remédio, ela tem convulsão. Só que os espíritos nos informam que essas convulsões são, como falamos, sobre magnetismo e que, em inúmeros casos, não sei se a maioria deles, é resolvida pelos próprios espíritos.
Só que tudo depende de como você sintoniza com eles naquele momento ali. Por isso que a gente sempre fala sobre a prece. A prece é o principal remédio para qualquer mal nesta vida. Porque a prece vai curar uma coisa? Não. Mas a prece vai trazer boas energias, porque vai trazer para perto de você bons espíritos que vão atuar energeticamente com vibrações positivas, vão afastar vibrações negativas emitidas por espíritos sofredores ou até maus, né, que estão ali perversos para, de alguma forma, querer te prejudicar. E esses espíritos bons, junto com o seu mentor, que nós chamamos de anjo de guarda, vão ajudar nessa organização. Então, nos convulsionários, ele diz aqui, inclusive isso, né? Que muitas vezes a pessoa, ele pergunta até aqui de que natureza são os espíritos que concorrem para a produção dessa espécie de fenômeno. Aí eles respondem, é pouco elevada. Supõe que espíritos superiores se deletem a tais coisas, ou a prejudicar, ou a fazer algum ritual para aquela coisa melhorar, para aquela pessoa melhorar. Não, não é dessa forma. Então, de uma forma geral, a gente entende aqui que tudo que se passa na nossa vida tem influência direta dos espíritos, como nós vimos no encontro número 33, que falava da influência dos espíritos. É fato, isso não é suposição para nós, claro. Para quem não acredita nas informações da doutrina espírita, não vai ser fato. Como para quem não acredita em Jesus, como em diversas religiões isso acontece. Muitos não creem que Jesus tenha sido o Messias, né, o enviado especificamente com essa missão, Filho de Deus, como a gente diz direto, representante direto de Deus na Terra. Da mesma forma, muita gente não acredita na doutrina dos espíritos, e isso é válido. Vai de cada um. O que importa é a vibração positiva que você tenha, que a pessoa tenha, quem não acredita. Porque ela pode estar dentro de uma outra religião e ter o mesmo nível de vibração positiva que qualquer outra pessoa que esteja dentro da doutrina de outra religião. A intenção é que importa. Então, a prece, ela é fundamental para isso, para o concurso de bons espíritos. Mas não é a prece falada, não é só o que está sendo dito ali. É aquela que vem de dentro. É o que a gente chama da prece íntima, que é a do coração, onde você intimamente sente aquela vibração positiva e com muito sentimento correto você faz uma prece pedindo ajuda ou pedindo ajuda para alguém, para você ou para alguém. Isso é fundamental, porque não sendo dessa maneira, os bons espíritos não se aproximam de você, eles veem tudo que acontece. Mas porque deixam que alguém me faça mal? Muitas vezes, porque você está vibrando na faixa daqueles que podem te induzir ao mal. Então, no momento em que você pede ajuda dos espíritos intimamente, não é materialmente, preciso ganhar dinheiro, preciso ganhar isso, preciso... Não é isso. Mas é para um progresso moral, você vai ter ajuda de bons espíritos, inclusive nesse aspecto dos convulsionários. Isso é muito importante. Muito bem, nós encerramos mais um estudo. Esse foi o Encontro com Kardec número 35. E no próximo encontro será o número 36. Nós vamos estar aqui novamente, como toda semana, na edição de um vídeo de estudo, cuja intenção, quer dizer, a minha intenção aqui nesse caso, é sempre a divulgação da doutrina espírita. Nada mais do que isso. É sempre para difundir, de alguma forma, um esclarecimento sobre o que é o espiritismo para as pessoas. Inclusive para mim mesmo, que eu já disse e repito, quanto mais eu faço o estudo, mais eu produzo esse estudo, mais eu estudo também, né? Porque eu não sou sabedor de grande coisa, eu não sou melhor do que ninguém, eu não sou, o espírito do cara entende tudo, eu não entendo praticamente nada. Eu sinto o básico. Por influência dos espíritos, sim, com certeza, eu sinto que eu sou inspirado muitas vezes por bons espíritos que estão aqui nos ajudando para fazer esse trabalho e levar essa mensagem para todos vocês. Eu repito, estude a doutrina. Se achar que não tem que estudar aqui nesse programa que a gente faz, estude com outro. Procure um outro material de estudo, ou na internet, ou até em livros, e faça. Não deixe de se esclarecer através da doutrina espírita, mesmo que seja por cultura, para você saber o que significa, o que é realmente o espiritismo.
Não se esqueça de fazer sempre a prece, lembrando que a prece é íntima e não é só a prece que funciona na sua vida, é a caridade. Mas não é a caridade de você dar um presente, dar um arroz para alguém, dar um feijão para um pobre, não é isso. É a caridade íntima, que muitas vezes é do seu pensamento, em que você eleva seu pensamento para julgar bem as coisas da sua vida. Olha, eu, como todo dia, constantemente, eu estou em batalha nesse sentido, porque a quantidade de pensamentos que eu tenho é muito grande. E eu fico o tempo todo ali tentando me policiar e muitas preces que eu procuro fazer para que eu possa sempre ter o melhor caminho possível do bem. E muitas vezes, infelizmente, eu não consigo. Mas que eu possa ter esse caminho com a ajuda de bons espíritos. E a prece íntima que faz isso acontecer. E eu espero sempre que eu possa atuar nesse sentido e o mesmo desejo para vocês. Pensem no assunto. Nos encontramos aqui na próxima semana. Fiquem na paz.